Meu nome é Lidiana do UFMS, né? Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus CPTL, sobre quais as informações que temos agora sobre o novo vírus, ou seja, sobre o coronavírus, o Covid-19. Primeiro vídeo que eu estou fazendo para o meu canal, né? Nesse canal. E eu espero que vocês gostem do que vou tratar hoje. Eu espero que vocês entendem a minha explicação. Então, bora lá, gente. Os tópicos que eu vou abordar nesse vídeo é o que é o coronavírus, então entender um pouco sobre a família do coronavírus, né, sobre esse grupo de vírus, falar um pouco sobre as infecções respiratórias virais e seus agentes etiológicos, fazendo uma retrospectiva desde de 2002, né? Falar sobre um pouco sobre SARS-CoV, H1N1, que não entra muito no coronavírus, mas é uma infecção respiratória que é bem comum. Falar um pouco sobre o MERS-CoV, né? Que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e falar então do novo COVID, que foi identificado pela primeira vez em 2019, né? No final de 2019, em dezembro. Falar um pouco sobre a epidemiologia, vou trazer um pouco da atualização, né? Essa atualização basicamente é desse dia, né? E desse mês, ou seja, 4 de abril de 2020. Eu vou falar um pouco do número de casos confirmados, mortes, pessoas curadas. Aí eu vou entrar na parte de definição de casos, ou seja, como que é o quadro clínico, como que se manifesta o novo vírus, um pouco da gravidade, o tratamento que ainda está em estudo, em desenvolvimento, e por fim, as medidas de prevenção que todas as pessoas têm que tomar. Então, o que é o coronavírus? O coronavírus é um grupo enorme de vírus que são denominados como RNA vírus, ou seja, o componente genético desses vírus é o RNA. E são envelopados, ou seja, são formados ao redor por um conjunto de picos de lipídios e proteínas. E eu vou aqui sublinhar esses picos. Então, eles são formados por esses picos aqui, que são picos de lipídios e proteínas, e depois vamos ver que é muito importante usar sabão, álcool em gel, para destruir, de certa forma, esses vírus devido a essa parte envelopada que eles têm. Então, pelo fato de serem constituídos por esse envelope de picos de lipídios, de proteínas, eles são chamados de coronavírus, porque isso forma, de certo modo, uma coroa. Então, como eu falei, os coronavírus são um grupo, ou seja, são um grupo que vão causar tanto doenças respiratórias, como resfriado comum, né, sintomas leves, até uma pneumonia bem grave. E podem causar doenças gastrointestinais também. E são de alta capacidade de mutações. O que isso significa? Significa que uma pessoa que não foi infectada, ou seja, não contraiu o vírus num primeiro contato, ele pode não estar imune numa segunda, no segundo contato, numa segunda infecção. Então, infecções respiratórias virais e seus agentes etiológicos. Então, temos o SARS-CoV, né, que foi descoberto em 2002, na província do Guangdong, na China, e basicamente o reservatório natural
eram os morcegos. Então, o SARS-CoV, ele causava uma pneumonia típica, né, que nunca foi vista, nunca foi identificada, e acabaram por identificar o SARS-CoV em março de 2003. E teve, de certa forma, uma pandemia, né, porque ele acabou por disseminar por 29 países. Então, pandemia é quando uma doença ele sai do epicentro, ou seja, do local em que foi identificado e, de certa forma, vai disseminar por várias cidades, vários locais, países e continentes. Então, a Organização Mundial da Saúde declarou o fim dessa epidemia em julho de 2003 e no total teve cerca de 8.096 casos com 774 mortes. De certa forma, eu vou falar um pouco desses casos que aconteceram no passado para vocês entenderem um pouco sobre o novo vírus, sobre a gravidade do Covid-19. E também eu coloquei como adendo o H1N1, que é a gripe suína, em que o reservatório, né, natural são os porcos, né? Infectou primeiramente os porcos e esse vírus é transmitido, né? Esse vírus, no caso, é a influenza, né? E o modo de transmissão é por cepas de influenza vírus e ele causa vários sintomas, como febre, calafrios, tosse, dor no corpo, etc. E temos o MERS-CoV, que é então a síndrome respiratório do Oriente Médio, que foi transmitido por camelos, né, identificado pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012. E nessa evolução de 2012 para 2019, identificou-se cerca de 2.494 casos, houve 858 mortes e houve uma disseminação, né, por 27 países, ou seja, uma pandemia. Mas, de certa forma, o maior número de casos, digamos assim, foi restrito à Península Arábica. Uma diferença é que, no caso do MERS-CoV, não houve uma transmissão comunitária, diferente do Covid-19, que inicialmente começou com uma transmissão local, ou seja, as pessoas que estavam na China estavam sendo infectadas, quem que viajou na China também estava sendo infectado, mas depois começou a ser uma transmissão comunitária, ou seja, espalhou-se, né? Teve surtos localizados na Coreia do Sul, mas de certa forma também espalhou-se por outros países. Só que uma particularidade do MERS-CoV é que teve muitos casos de infecção hospitalar, daí a importância da gente, dos profissionais de saúde, no caso, se protegerem com equipamentos de proteção individual, com máscaras cirúrgicas, com luvas, etc. Então, basicamente, o COVID 2019, o novo vírus. Ele foi identificado pela primeira vez na província de Wuhan, na China, em 2019, né? Como eu falei no final, em dezembro. É uma zoonose. O que significa ser uma zoonose? Significa que ele se transmite de animais para seres humanos. Inicialmente foi chamado por SARS-CoV-2, mas depois recebeu o nome de Covid-19. Foi identificado por uma investigação epidemiológica e laboratorial, ou seja, estava tendo muitos casos de pneumonia e não estavam encontrando a causa.
e todas as investigações que fizeram estudando esse vírus não entrava em nenhuma categoria dos agentes etiológicos anteriores, ou seja, não entrava no SARS 2 nem no MERS, né? E o primeiro epicentro foi na China, né, que foi onde foi identificado, e atualmente o segundo epicentro está sendo na Europa, né, em que estamos vendo o aumento de casos, né, na Itália e, de certa forma, está propagando, né, por diversos países, né. Está tendo um aumento de casos no Brasil, um aumento de casos nos Estados Unidos, nos países africanos. Então, segundo as informações atuais, né, a cadeia de transmissão é o morcego, que de certa forma carrega esse vírus, passou para o pangolim, né, que é um mamífero que vive na África e na Ásia, e esse pangolim, de certa forma, conseguiu transmitir para os humanos, ou seja, houve uma certa mutação no vírus que permitiu que ele fosse transmitido por os humanos. Um pouco, um pouco sobre a epidemiologia. Então, antes consideravam que a transmissão era local, seja na China, todas as pessoas que viajaram no período de 14 dias tinham que ser investigadas, mas atualmente há uma alta transmissão comunitária, ou seja, não tem muito esse pré-requisito de ter viajado, né? Então, eu estou trazendo uma atualização que eu fiz hoje, né? Sábado, 4 de abril de 2020. Então, na contagem geral de todos os países, os casos confirmados estão em torno de 1.170.159. No Brasil, há cerca de 9.391 e em Cabo Verde há 7 casos. O total de mortes em todos os países, ou seja, somando os mortos em cada país, há cerca de 63.832, ou seja, o Covid-19 difere um pouco das outras pandemias vistas durante os tempos, né, desde 2002. Por quê? Porque o número tanto de infectados, né, de casos confirmados, como de mortes, é superior. Então, daí a preocupação, porque o Covid-19 consegue se disseminar de uma forma absurda, né? No Brasil, há cerca de 376 mortos e em Cabo Verde, 1 morto. O total de casos curados até agora, né, até o momento, é 237.979. No Brasil, cerca de 127. Em Cabo Verde ainda não foi identificado nenhum que foi curado, né? E a fonte, né, para criar esse slide, né, essa atualização foi o site que está sendo disponibilizado para acompanhar essa pandemia e vai ter, né, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo. Então, um pouco sobre a definição de casos. Então, inicialmente considerava-se que um caso é suspeito quando o paciente apresenta febre e um sintoma respiratório, seja de tosse, seja de dispneia. E tinha que ter viajado nos últimos 14 dias por alguns países que estava listado na fonte que eu achei para fazer essa aula. Só que, como é um vírus novo, todas as informações vão se atualizando e vão mudando. Depois passou a ser considerado que um caso suspeito
teria que ser também uma pessoa com febre, né, com sintoma respiratório, tosse, dispneia, e teria que ter um contato próximo com o caso suspeito nos últimos 14 dias. Ou então, uma pessoa com febre ou um sintoma respiratório, seja tosse ou dispneia, e com contato próximo de um caso confirmado de coronavírus nos últimos 14 dias. Então, o que a gente está sabendo agora? Que o período de incubação, como todo mundo está difundindo, é entre 2 a 14 dias. Há uma certa suscetibilidade geral. O que isso significa? Significa que qualquer pessoa pode ser infectado. E é um espectro em termos dos sintomas. Os sintomas podem ser desde sintomas leves, como resfriado comum, a uma pneumonia grave em que a pessoa tem que receber o suporte respiratório. Então, o que é a síndrome gripal? A síndrome gripal é caracterizado por haver uma febre de início súbito, com tosse ou dor de garganta, e pelo menos um dos seguintes sintomas, como mialgia, né, que é a dor muscular, cefaleia ou artralgia. Basicamente, os sintomas mais leves estão sendo identificados nos pacientes jovens, mas já pacientes também jovens que evoluíram para sintomas mais graves e acabaram por falecer. E para além de termos sintomas leves, podemos ter uma evolução para sintomas mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave, que apresenta todos os sintomas que eu falei antes, né? Que é a febre, tosse, dor de garganta, cefaleia, mialgia, artralgia, etc. E um quadro de dispneia, ou seja, uma dificuldade de respirar, a pessoa vai sentir que está faltando ar, não está conseguindo respirar. E a gente pode encontrar algumas manifestações assim clínicas que permitem observar que a pessoa está em dispneia, que são certos, como eu falei, marcadores, né? A saturação do oxigênio pode estar menor que 95%, né? Na saturação normal, né? Saturação normal do oxigênio no ambiente, digamos assim. Pode ter sinais de desconforto respiratório, seja, está faltando ar, não está conseguindo respirar, está tendo que se esforçar a mais para respirar. A frequência respiratória pode estar elevada para a idade e o sexo, né? Está tendo que respirar muito rápido. O caso da síndrome respiratória aguda grave é mais observado nos pacientes idosos com maiores comorbidades, ou seja, que apresentam diabetes mellitus, imunodepressão, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardíacas, e também se identificou que pacientes que estão com uso de ECA, né, inibidores da enzima ECA, estão evoluindo para sinais e sintomas mais graves. Então, atualmente, o diagnóstico está sendo feito por secreções respiratórias, né? O teste suave, que você vai, então, usar o cotonete, passar no nariz do paciente, né? E vai, então, colocar esse cotonete num frasquinho e direcionar para um laboratório. E também está sendo feito pelo PCR, que é a enzima polimerase, né, de sequência de cadeia em tempo real. Então, o tratamento. Falaram do tratamento, infelizmente é um pouco controverso, porque atualmente não tem um tratamento específico para o Covid-19 e ainda não foi encontrada uma vacina, né? Mas para os quadros leves, estão tratando como sendo uma síndrome gripal comum, né? Ou seja, estão tratando basicamente os sintomas, usando dipirona, analgésicos para dor, antipiréticos para
a febre, né? E estão recomendando beber muita água, tomar vitamina C. Basicamente, os quadros leves estão colocando em quarentena, né? Tem que estar em quarentena, não precisa, de certa forma, ir para o hospital. E recomenda o repouso. Em casos graves, além de estar tratando os sintomas, eles estão promovendo o suporte respiratório, né, com ventilação mecânica, intubação. Está em estudo, de certa forma, estão usando a hidroxicloroquina e estão vendo que está tendo resultados muito benéficos com o uso da hidroxicloroquina, que é um medicamento utilizado para os pacientes que têm artrite reumatoide, né? E a vacina ainda está em estudo, está sendo feito estudos nos Estados Unidos, na China, mas vocês sabem que vacina demora um pouco para ser feita, ser usada, né? Um período de meses, já anos, para passar por todas as fases, né? Do comitê de ética, etc. Então, temos a Calepra, que é a lopinavir e ritonavir, que demonstrou benefícios clínicos em pacientes com SARS e MERS. Talvez estejam usando esse medicamento, já que mostrou ser benéfico nos outros casos de síndrome respiratória. E também o Remdesivir, de certa forma, mostrou boa eficácia, só que nas outras doenças, na SARS e no MERS. Por fim, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a prevenção. Então, como eu falei, ainda não há uma vacina disponível, né? Na data de hoje, 4 de abril, ainda não há uma vacina que está sendo usada para todas as pessoas, que está sendo usada como uma prevenção, etc., né? Mas já está tendo estudos, né, para encontrar essa vacina. Basicamente, recomenda-se o isolamento social, ou seja, há que ter uma diferença nesses termos. Isolamento social é para as pessoas que não estão apresentando sintomas, ou seja, não é que você está apresentando sintomas que você tem que estar em casa. Então, isolamento social é para todo mundo ficar em casa. Quarentena é para as pessoas que estão apresentando sintomas e tem que ficar em casa. Evitar aglomerações, manter os locais, seja a sala de